vocês? Tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui com a nossa aula de língua portuguesa e hoje vamos falar sobre substantivos, o uso dos substantivos. Então, o que é um substantivo? Falamos sempre dentro da linguagem que existem algumas palavras que denominamos a certas situações. E o substantivo é uma palavra que usamos para nomear seres de forma geral, como um lugar, um objeto, uma ação, o próprio ser, animado ou não, sentimentos, entre outras coisas. Isso é o que chamamos dentro da linguagem de substantivo. Então, quando a gente quer chamar alguém pelo nome, a gente chama Maria, João, Joaquim. Então, veja, eu estou nomeando aquela coisa. Quando eu pego algum objeto e dou um nome, então eu estou nomeando aquela situação. E classificamos os substantivos em algumas situações. Veja aqui, o substantivo próprio são aqueles atribuídos a seres de forma particular, como nome de pessoas, nome de países, objetos e entidades. Sempre começarão com a letra maiúscula. Vejam aqui os exemplos. Alagoas, olha, nosso lugar, nosso estado, deve ser começado com a letra maiúscula porque é um nome dado a um lugar. Pedro Henrique é um nome próprio. Oceania, que é um continente próprio. Machado de Assis, que é um escritor, que o nome dele é próprio. Então, substantivo próprio é aquele que damos o nome próprio a alguma coisa ou a algum ser. Temos aqui os substantivos comuns. Então, o que são os substantivos comuns? São os ditos seres da mesma espécie, com característica genérica, ou seja, são os seres comuns. Todos começam com letra minúscula. Vemos aqui uma foca, cão, vassoura, mamão, banana. Veja a diferença entre o substantivo comum do próprio. O próprio, a gente tem uma propriedade de dizer que aquele nome é de origem própria, de propriedade da pessoa. E começa com a letra maiúscula. Aqui, não. Aqui a gente começa com letra minúscula e damos a umas situações genéricas. Veja, foca, mas essa foca poderia ter um nome. Quando eu digo o nome da foca, ela deixa de ser comum e vira próprio. O cão. Cão, existem vários tipos de cão. Chihuahua, Rottweiler, entre outros, pastor alemão. Veja, vassoura é uma coisa comum. Mamão, existem tipos de mamão, papaya, entre outros mamãos. Então, veja que a situação do substantivo comum é de dar nome a uma coisa genérica, a uma espécie, mas não fala o nome da espécie. Quando eu dou o nome, isso significa que ele é um substantivo próprio, mas quando eu digo de uma forma genérica, tipo banana, existem vários tipos de banana, banana nanica, banana prata, banana da terra, banana d'água. Veja, eu não dou o nome, se eu digo banana, é uma coisa comum. Substantivo simples é bem parecido com o substantivo comum, porém, o substantivo simples é aquele que é formado por uma palavra só, ou seja, é bem parecido com o substantivo comum, mas pode ser maiúsculo ou minúsculo. Veja, o beijo é um substantivo simples que é feito por uma palavra só, guarda, mal, sol, então ele é bem parecido com o substantivo comum. Já o substantivo composto é aquele nome por mais de uma palavra. Vejamos aqui, a gente falou lá, beijo. Mas vejam, beija-flor. Beija-flor é beija, uma palavra, flor, que deu a origem a um animal. Então, beija-flor é composto por duas palavras. Guarda, guarda-roupas. Veja, duas palavras sendo usadas para designar um objeto. Mau humor. Temos aqui duas palavras, mal e humor, juntas que formam um sentimento. O girassol, veja, que aqui a palavra girassol ela é junta, não precisou ser caracterizada com um tracinho, mas veja, gira, que vem de girar, e o nome sol, são duas palavras em uma para caracterizar uma situação específica.
E agora, vamos com a nossa atividade desta semana. Eu quero que vocês façam o seguinte. Leia o texto a seguir. O texto A Escola de Marcelo, da escritora Ruth Rocha. Vocês vão ler esse texto e vão me responder. Quem são as personagens do texto? Aí eu tenho a letra A, B, C e D. Vocês vão, a partir da leitura que fizerem do texto, vocês vão marcar aí a letrinha, escolher a letra que corresponde com as personagens do texto. No 2, eu peço para que vocês observem os substantivos grifados nas frases abaixo e classifique-os em substantivo próprio ou substantivo comum. Vejam, aqui eu usei umas setinhas para mostrar a vocês o que é cada uma. No exemplo, o macaco jacuípe caiu da árvore. Então, esse macaco jacuípe é um nome próprio, substantivo próprio, e esse árvore é um substantivo comum. Então, eu quero que vocês façam isso. Coloque substantivo próprio. Vocês vão de acordo com a palavra que eu grifei em cada letra aí do exercício. E a terceira questão relacione a coluna dos substantivos de acordo com o tipo de substantivo nas frases. Veja que na primeira coluna eu tenho letra A, B e C, substantivo comum, próprio e composto, onde vocês vão colocar nesses parênteses aqui do outro lado, cada letrinha correspondente ao tipo de substantivo usado em cada frase dessa. Então, João caiu da escada. Vocês vão colocar de acordo com o tipo. Então, se é letra A, B ou C. E assim sucessivamente com os outros. Então, forte abraço com todos com vocês. Aguardo o envio das atividades e tenham uma boa noite.